O capítulo 5 ele tem essa característica, né, de apresentar o processo de início até o fim. Lá na parte um nós fizemos a apresentação dos conteúdos, né, dos fundamentos do sistema operacional, definimos sistema operacional. Na parte 2 e na parte 3 a gente apresentou bem a parte de instalação, efetivamente, né? Fizemos até uma virtualização para vocês poderem acompanhar, uma virtualização gravada, né? E agora na parte 4 a gente vai entender o que acontece depois que a gente pressiona o botão de power, né? O que acontece depois que a máquina é inicializada. Existe toda uma sequência de funcionamento. Existem vários arquivos que são selecionados, várias ações que são desencadeadas, então vocês não precisam se preocupar neste momento com o nome dos arquivos, com nada disso. Todo esse material está lá no NetAcad, você pode consultar na hora que você quiser. Mas a gente vai entender a dinâmica. Então, vou falando os nomes aqui, e aí vocês vão se posicionando, vão se situando. O que eu preciso, mais uma vez, é que vocês façam aquele exercício mental de imaginar, né, que você está diante da máquina, que você já montou essa máquina, que ela já inicializou, que nós já instalamos o sistema operacional, e que agora vai ser a primeira vez que você vai utilizar. Então, neste momento, durante o processo de instalação, todos os arquivos necessários para a inicialização do Windows foram copiados para o seu disco rígido, para o seu HD. E é a partir dele que a gente começa a observar o funcionamento da máquina. Então, primeiro, para o processo de inicialização ter partida, né, ter o start, a gente liga o computador e neste momento ele executa o POST, que é o Power on Self Test, que é aquele teste para verificar se os componentes de hardware estão funcionando minimamente, se estão todos conectados, se a máquina tem discos rígidos, se ela tem unidades óticas, se as memórias RAM estão funcionando e na quantidade que deveria ter. Tá? Então, o post tem essa finalidade. No finalzinho do post, ele vai chamar a BIOS, né, que é o sistema básico de entrada e saída, e a BIOS vai buscar informações, né, configurações armazenadas na memória CMOS, que é aquela memória que a gente programa lá, né, que nós fazemos alguns ajustes para indicar, né, qual que disco rígido que a gente tem, qual é a data, né, qual é o horário. A BIOS, né, vai ler esse conteúdo da memória CMOS, que está lá na placa-mãe, e vai buscar uma unidade, né, uma unidade de disco rígido que tenha um setor de inicialização válido, ou seja, ele vai procurar por uma instalação do Windows em algum disco, tá bom? Tecnicamente, a BIOS vai buscar o carregador de inicialização, que é um pequeno programinha, na verdade são várias instruções em sequência, que vai permitir com que os arquivos sejam carregados na máquina. Então, ó, power na máquina, né? Post executado, chamou a BIOS foi ler o conteúdo da CMOS. A CMOS indicou que tinha disco rígido, né? Que haviam discos rígidos na máquina, e aí a máquina vai buscar o carregador de inicialização. Tá? Esse carregador de inicialização chama um gerenciador de inicialização, que é o cara mais famoso desse processo, que é o Boot Manager, tá? Do Windows. Nesse momento aqui, né, o disco já foi verificado, tá? E todo o sistema, todo o controle do processo passa a ser do Boot Manager, tá? E o processo, né, é BOOT MGR, tá bom? Esse processo, ele vai controlar várias etapas, vai fazer o carregamento de vários arquivos. Alguns são exe, ou seja, são executáveis, e outros são
DLL, ou seja, são bibliotecas para permitir a utilização do software. Então, o boot MGR foi chamado, né, e começa todo o seu processo de entregas. A primeira, ele vai trazer o winload.exe, tá? E esse winload.exe, que é carga do Windows, né, vai encontrar a unidade onde o Windows está instalado e vai começar a carregar os arquivos do núcleo. No caso, vai carregar esse arquivo, o ntoskrnl, que é o kernel.exe, e o how.dll. São esses dois arquivos aqui que o winload vai chamar inicialmente. Ele chama o núcleo primeiro, tá? Que é aquela parte dura, que é a parte mais funcional de todo o processo. A partir do momento que o núcleo está estabelecido, que o kernel está estabelecido, ele começa a carregar arquivos de registro, que tem lá todas as propriedades do hardware e do software, além dos drivers, né, que estão instalados na máquina. Então, é um processo em sequência, tá? O carregador de inicialização, né, o bootloader, foi lá, verificou que tem uma unidade de disco, que tem um sistema lá, e chama o gerenciador de inicialização, que é o boot manager. O boot manager chama o winload e começa o processo de carregamento do Windows. Durante esse processo, ele traz dois arquivos, que é o kernel.exe e o how.dll. E a partir desse processo, o winload vai buscar o registro para trazer o perfil de hardware e os drivers de dispositivo. Legal? O que acontece no kernel, né? Kernel é o núcleo do Windows, do sistema operacional. Toda a parte, entre aspas, operacional mesmo, né? Do sistema. E ele vai trazer alguns arquivos junto com ele, tá? Esses arquivos estão indicados aqui. E a hora que o kernel assumir o processo, ele vai chamar o winlogon, que é a tela de logon do Windows, onde o usuário vai entrar com nome e senha, né? Nome e password. Se a sua máquina não tem usuário e senha, se é um usuário só e não tem nenhum tipo de bloqueio, o winlogon também é executado. Só que ele não pede essas informações para o usuário. Tá? Então, a partir do momento que o kernel está estabelecido, está instalado, está rodando, ele chama o winlogon.exe para dar as boas-vindas para o usuário. Nas versões mais antigas, né, a entrada do winlogon era naquele momento da musiquinha do Windows. Tá? Ali era a entrada do winlogon, era quando ele pedia a credencial do usuário. Agora o Windows 10 não tem muita essa associação, né? Mesmo porque como você pode personalizar muito o Windows 10, pode ser que nem musiquinha mais ele toque, né? Então, todo esse processo passa de forma transparente pelo usuário. Mas vamos aqui, ó, vamos entender o processo de novo, né? Máquina ligada, executou o post, que é o teste de hardware. Uma das últimas etapas do post é chamar a BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, que vai verificar tudo que tem na sua máquina, os discos, as memórias, processador, e vai ler as informações que estão na memória CMOS. Lá na CMOS tem, né, a indicação de que você tem uma unidade com um setor de inicialização válida. Tá? No fundo, é o carregador de inicialização. A BIOS vai buscar, achou o disco rígido falou, eu estou aqui, o carregador está aqui comigo. A partir do momento que o carregador é executado, ele inicia o processo do gerenciador de inicialização. Tá? E a partir daí a gente tem o carregamento do inload, do kernel, dos drivers de dispositivo, tudo perfeitinho. O kernel assumiu o processo e a partir desse momento ele oferece a tela de logon para o usuário.
aqui é o momento que o usuário dá Enter na primeira tela para verificar, né, se tem acesso a todos os programas e se está tudo em ordem na máquina, ok? Então, é a estrutura que é montada e que é entregue. Detalhe importante, né? Como ele trouxe o registro, tá? Como ele trouxe o registro do Windows, ele trouxe também as configurações do usuário, as configurações do perfil do usuário. Então ele trouxe papel de parede, ele trouxe posicionamento dos ícones, ele trouxe toda a parte de arquivos, né, de bibliotecas daquele usuário. Então, a partir desse momento, a máquina está entregue para o cliente, né, pronta para ser utilizada.